como eu já falei, vou repetir para quem está chegando, o nosso companheiro Tiago Freitas é da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas e vai falar para nós hoje o caminho da vida. Queridas irmãs, queridos irmãos de ideal, simpatizantes da doutrina dos imortais, nesta noite, nós rogamos a Jesus Cristo para que Ele possa nos conceder momentos de reflexões, para que possamos alimentar as esperanças de um novo descobrir em nossa intimidade. Que Deus nos guarde. Esse novo descobrir, se podemos assim afirmar, movimentou o nobre Hippolyte Léon Denisard Rivail desde os seus 16 anos de vida. Mergulhava o jovem, bom senso encarnado, a tentar entender os grandes dilemas da vida. As justiças ou injustiças, as aflições, os problemas que norteavam a religião tradicional, aquela também que se revigorava através do protestantismo, muito forte na época de Allan Kardec. Sofrera também inúmeras perseguições e já pensava para o futuro dissertar sobre temas diversos que pudessem unir as religiões. Com a temática solidariedade, fraternidade, progresso, movimentava a intimidade do nobre Rivail. Em 1853, o professor Rivail encontra-se diante de um fenômeno que modificara a nossa existência atual. Iniciava-se então agora um outro movimento para que os indivíduos que estavam reencarnados na Terra pudessem voltar para a sua verdadeira essência. Em dualidade, o materialismo ganhava força, as religiões diversas enfraqueciam, a juventude se corrompiam, em nome de uma fatal liberdade incompreendida. E diante de uma forte crise, que movimentava todos os pontos da sociedade, a doutrina espírita nasce como um sol a aquecer perante a tempestade, após a tempestade. E quando nós começamos a entender esses pontos tão importantes, nós vamos mergulhar na intimidade de Allan Kardec, aonde ele nos traz um objetivo existencial. Esse é o ponto claro que nós vamos encontrar nesse texto em Obras Póstumas. Que haja vista, senhores, que Amélie Boudet, a sua esposa, teve uma inspiração fenomenal em publicar este livro. Porque nós iremos encontrar em Obras Póstumas a intimidade de Allan Kardec, que não difere daquilo em que nós encontramos no nosso dia a dia sobre diversos emblemas na família, na sociedade e no futuro. Nesses textos, Allan Kardec vai nos chamar a algo muito importante. Aliar
a nossa existência transitória para uma realidade objetiva em torno da espiritualidade. Por essa razão, ele vai colocar em Obras Póstumas esse título, O Caminho da Vida. É esse mesmo caminho em que nós hoje estamos matriculados nessa grande oportunidade existencial. E às vezes nós não paramos para pensar acerca dessa sublimada oportunidade do renascimento. Em torno da espiritualidade, que nos faz repensar inúmeros valores, Kardec se dedica para que a gente pudesse aliar a nossa rotina diária sobre um outro prisma. Vivermos no mundo, mas sabendo que não somos do mundo e que iremos realmente retornar à nossa pátria verdadeira. Ele inicia o texto a nos falar que seria preciso trazer para a humanidade um elo muito claro em torno das existências transatas, daquela em que nós passamos em outras vidas, em outras experiências. Uni-la na realidade que nós vivemos no momento de agora e dentro de um esboço daquilo que irá nos aguardar para o futuro. Mergulha Allan Kardec nas diversas filosofias e ele vai nos dizer que sem a pré-existência da alma, a filosofia encontraria-se dentro de um grande labirinto e não encontraria respostas em torno dos problemas da psicologia. Vejamos a preocupação de Allan Kardec em mergulhar em diversos pontos da ciência, da filosofia e da religião, para materializar um conceito em torno da espiritualidade e nos oferecer diretrizes claras e sensatas para que a gente pudesse lidar com os grandes emblemas da humanidade. E é difícil para nós isso ainda. Porque nós vivemos como se a vida iria se findar com a morte. Nos agarramos às diversas ilusões do mundo e prazeres, alimentamos os desesperos diversos e não suavizamos a nossa alma. E é tão claro este ponto, que Allan Kardec, em Um Caminho da Vida e a proposta de solução de problemas em torno dos desafios existenciais que nós passamos, ele vai dissertar sobre diversas religiões. Ao ponto de ele oferecer para a humanidade um estudo didático e claro sobre as alternativas que a humanidade tem para lidar com seus diversos aspectos naturais. Panteísmo, dogmatismo, materialismo. Oferecendo ao leitor, daquele que necessita buscar um conhecimento a mais, recursos para que ele possa pensar, refletir, e aderir em uma certeza que irá lhe propor recursos para ele superar esses desafios. A filosofia na época, segundo Allan Kardec, vai negar a pré-existência na alma porque não conseguiria aliar as lembranças de outras existências. Porque partiam diante do pressuposto que a cada existência nós deveríamos lembrar absolutamente tudo aquilo em que nós passamos ao longo das outras vidas. E na verdade, a nossa matriz é um mundo espiritual. E aí ele vai dissertar um texto a nos falar sobre o caminho da vida, a nos dizer, por analogia, que nós fôssemos como um homem, um caminheiro, assim afirma Allan Kardec, que vai começar as suas estradas existenciais. E nessas estradas terá um fim,
que é a nossa busca pela perfeição, que nos compele a uma série de responsabilidade íntima, numa construção de uma felicidade proposta por Deus como conquista interior. E pela lógica, Allan Kardec vai nos dizer que pelas estradas da vida o indivíduo vai encontrar uma floresta. E nessa floresta, quando o sol morre, adormece, ele encontra então as frestas das romagens das plantas e das árvores, e se encontra dentro de um labirinto. Essa preocupação com Allan Kardec em torno das experiências da vida é notória. Porque ele traz um raciocínio claro para que a gente possa lidar de uma maneira racional para esses problemas que nós encontramos ao longo das nossas experiências diárias. Várias vezes nós encontramos-nos em um grande labirinto. Essa analogia é profunda de Allan Kardec. Porque ele vai pautando as realidades de experiências que nós passamos ao longo das nossas reencarnações. Quem de nós, ao longo dos grandes desafios que a vida nos impõe, nos encontramos encarcerados em um labirinto sem saída? Quantas vezes, nos grandes momentos de nossas aflições, nós nos esbarramos nos espinhos e nos ferimos? Quantas vezes os momentos de dificuldades ganham tamanha proporção que na nossa ideia são intransponíveis? E Allan Kardec vai trabalhando o seu texto para que, como um pedagogo, como assim foi, como um professor, ele nos remete a uma história para que a gente possa entender e trazer essa história em torno da nossa existência. É tão interessante porque Allan Kardec, trabalhando sobre esse texto e sobre essa analogia, ele não transfere responsabilidades aos outros que estão mais próximos de nós. Ele não transfere também o problema da floresta, nem os problemas dos espinhos. Ele apenas vai afirmar inicialmente que o caminheiro, assim como ele diz, precisa ir para a estrada da vida. E nessas estradas ele irá encontrar pequenas florestas. Floresta que ele terá que desenvolver-se ao longo da sua busca, os meios de vencer esses labirintos. E logo após a primeira floresta, o caminheiro consegue então encontrar a estrada novamente. E caminhando pela estrada, ele volta novamente para uma segunda floresta. Mas com a sua experiência inicial, ele já consegue alguns recursos para trabalhar mais rapidamente pela segunda floresta que ele encontrou. Não seria mais ou menos assim a nossa existência? Em alguns momentos em que nós esbarramos nesses labirintos ou nós nos ferimos em torno dessas experiências diversas, é que quando nós começamos a aprender sobre um ponto claro do que elas representam ao longo do nosso caminho, nos consegue proporcionar algo, quando assim entendemos, agradável para o nosso crescimento. E ele continua o seu texto, a nos dizer que o caminheiro novamente encontra a estrada da vida e novamente bate na floresta com seus diversos labirintos. Mas naquele momento, na terceira floresta, ele consegue encontrar um lenhador, alguém que estava ali, sentado.
E esse mesmo lenhador consegue lhe orientar e avisar para que ele não pudesse perder o caminho novamente para a estrada dentro dos labirintos da floresta. E essa floresta, após as suas saídas, volta novamente à estrada para encontrar um caminho para ir de encontro a um grande monte. E chegando, na realidade desse monte, o caminheiro consegue avistar todas as outras diversas florestas em que ele passou. E no diálogo que Allan Kardec vai trazendo conosco na nossa intimidade, diz que o caminheiro, naqueles primeiros momentos das florestas em que ele se arriscou a passar pelas nuvens esparsas e também nos momentos de aflições, acreditava ser intransponível sair daqueles momentos tão difíceis. Conseguiu avistar as suas etapas, e naquele momento ele conseguiu avistar algo muito belo e muito bonito. Sobre o monte, ele conseguiu realizar a sua tarefa. Mas novamente, como um homem que está, como um grande soldado, como afirma Allan Kardec, que passou pelos momentos da guerra, e agora ele comenta na sua sala para aqueles que estão mais próximos, das suas grandes batalhas em que ele realizou enquanto estava naqueles momentos difíceis. Não se reservaria apenas a um momento de se comentar as suas experiências. Retornaria então para ajudar todos aqueles que estavam passando pelos caminhos iniciais das florestas. E vejamos a importância que Allan Kardec dá a essa etapa, para que a gente pudesse refletir acerca das nossas experiências diárias em torno da nossa vida. De uma forma análoga, de uma forma sutil e simples, para que a gente pudesse realmente, de fato, compreender alguns pontos claros em torno da nossa vida atual. O caminheiro, como ele vai trabalhando claramente, somos todos nós. A estrada, segundo vai trabalhando Allan Kardec pela sua conclusão do texto, seria a nossa vida espiritual. A floresta seria as nossas diversas reencarnações em que nós passamos ao longo de nossas experiências. O monte seria o prêmio das nossas diversas conquistas ao longo das nossas diversas etapas. O lenhador, no caminho da floresta que aponta para o caminheiro para que ele não pudesse se perder, seriam os nossos espíritos guias, os nossos anjos de guardas. E aquele que se reservara na sala a comentar seria a referência dos grandes espíritos que estiveram junto conosco ao longo da nossa trajetória na Terra. Neste ponto, Allan Kardec vai nos trabalhando algo muito importante, aonde nós precisamos nos referenciar e darmos realmente um verdadeiro sentido à nossa existência. Porque se ele movimenta no campo da filosofia, no campo da ciência, no campo da religião, é para abrir para a humanidade um esclarecimento acerca dos seus grandes desafios. O que seriam esses grandes desafios? A não ser por analogia, como ele nos diz, as vicissitudes em que nós passamos ao longo do nosso planeta e das nossas experiências na Terra.
Mas vejamos bem, o que Allan Kardec nos propõe é fazer uma reflexão em torno da nossa existência. Quais seriam esses caminhos que eu tenho escolhido ao longo das nossas diversas estradas e das nossas diversas florestas, na qual a própria lei universal nos compele a essa nossa movimentação em um mundo em que nós estamos. Mas o interessante que essas experiências irão nos prover o encontro com esse grande monte que é o esboço do nosso grande desafio de encontrá-lo. O que ele vai trabalhar na Lei do Progresso, em O Livro dos Espíritos, a nossa perfeccionalidade, é que nós movimentamos para dentro de nós, para o autoconhecimento e começarmos a entender esses objetivos existenciais, na qual nós somos chamados nesse momento. Mas vejamos bem, se Allan Kardec nos coloca a pré-existência como algo claro, para que a gente pudesse entender o caminho da vida, seria preciso remontar as nossas experiências anteriores para conseguirmos entender o tamanho da floresta que nós precisamos passar. E ele movimenta em Obras Póstumas sempre este ponto. É preciso trazer e tangibilizar a vida futura como algo real para a nossa existência, como foco. Porque só haverá felicidade clara e evidente, só haverá colheita e conforto íntimo, quando nós conseguimos endereçar as nossas expectativas dos nossos momentos atuais com a vida futura. E desconstruir essa cultura materialista que nós carregamos é algo que nós precisamos exercitar ao longo da nossa existência atual. É por essa razão que ele pauteia o texto O Caminho da Vida como algo muito importante para que a gente possa refletir acerca da nossa existência. É impossível afastar-se das florestas. As florestas são as nossas oportunidades de crescimento. As nossas florestas são as nossas provas. E nessas provas também há as nossas expiações. E sem compreender esses pontos, nós não conseguiríamos então encontrar essa grande estrada que nos leva realmente a um monte para que a gente possa avistar todo esse caminho em que nós passamos. E que devemos passar, desculpe. Mas vejamos que ele nos diz que quando nós encontramos a floresta, nós mergulhamos em um labirinto. E é esse labirinto que nós precisamos sair. Porque pelo labirinto iremos encontrar a saída. Mas cada um segundo a própria lógica, Allan Kardec vai trabalhar isso no texto, alguns demoram mais e outros demoram menos. Alguns conseguem com mais esforço sair dessa situação e compreendê-la, e outros trazem o peso nos ombros, os olhares de tristeza, a dificuldade como algo intransponível dentro da sua realidade íntima. E por essa razão, ele solicita e nos traz no texto algo importante para que a gente possa avaliar: a presença da espiritualidade em nossas vidas. E é nesse elo em que nós precisamos, então, abrir a nossa intimidade para conseguirmos entender. Porque a doutrina espírita é isso. É por essa frase que Allan Kardec nos coloca muito bem claro: a verdadeira fé que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Nós desejamos crer. E só haverá realmente essa crença quando nós compreendemos. E essa compreensão só se dá de fora íntimo. Nós não conseguimos transferir para o outro.
E quando nós não conseguimos entender e sentir de fato toda essa realidade que nós movimentamos em torno da vida futura e das nossas existências anteriores, como nós conseguiremos lidar com os grandes desafios, os labirintos que se apresentam na nossa vida? É de se pensar. Mas vejamos muito bem que ele vai trabalhar este ponto para que a gente possa sensibilizar o nosso coração de que nós não estamos sozinhos dentro dessa luta. É por essa realidade que ele vai nos falar de que aqueles espíritos que estão junto conosco caminham e antecedem-nos a nossa existência e estarão conosco em um nosso porvir. Isso é muito confortador. Isso também nos faz despertar. Porque se nós temos o grande desafio de passarmos por essas florestas e são inevitáveis, elas estão dentro da lei. Agora o tempo em que eu vou demorar nesses labirintos vai depender de mim. É preciso então eu ter um olhar, e é esse sentido que Allan Kardec vai dar à existência física. A existência física então ela é transitória. Ela é nos confiada e nos dada como progresso. Mas é preciso então entender a realidade da vida na Terra. É preciso entender de que forma nós iremos entrar desses labirintos e como nós iremos sair. E aí nós vamos encontrar Santo Agostinho nos falar da nossa realidade íntima em torno das experiências em que nós vivemos na Terra. Nós somos ainda espíritos doentes, nós ainda vivemos dentro de uma periferia, nós vivemos dentro de um hospital, então nós iremos encontrar esses grandes embates em que nós vivemos no mundo comum. Mas com um grande objetivo, que é seguirmos o rastro, de encontrarmos um monte, de conseguirmos então compreender essas nossas vicissitudes. É por essa razão que ele vai abrir posteriormente as alternativas que nós temos para lidar com esses grandes caminhos que nós vamos passar nas estradas existenciais, nessas diversas florestas. Nesses convites que nós temos de superação. E só haverá realmente compreensão e superação quando nós começamos então a despertar dentro de nós novos valores. Então é preciso entender que a doutrina espírita ela não desperta essa realidade e nos dá uma outra conotação acerca da nossa existência atual. Nós precisamos então enfrentar esses grandes desafios que as florestas nos impõem. E um primeiro deles é reviver os nossos passados na vida atual. Nós trazemos uma grande gama de necessidades em que nós precisamos saná-las para conseguirmos caminharmos e sairmos dessas florestas que nos prendem. E aí Allan Kardec é magistral. Porque ele trabalhando no texto, a nos falar sobre o caminho da vida, ele vai nos trazer uma referência de um ladrão. Ora, a existência humana, como análoga, ela é objetivada para que o indivíduo possa se aperfeiçoar. E é esse o nosso objetivo. Nós precisamos, ao longo das nossas experiências físicas, afetivas, nos perguntar a cada instante, a cada novo dia, o que nós trazemos de melhor. Porque o esforço de Allan Kardec de nos trazer em torno desses desafios da vida, é nos dar um verdadeiro sentido para que a gente possa despertar e conhecer a nós mesmos. Que essa é a nossa grande dificuldade. E ele nos faz a referência de um ladrão, como algo em que nós precisamos entender sobre as enfermidades que traz os nossos vícios. E nessas etapas em que nós iremos passar, segundo ele, como ele nos diz no texto, o caminho da vida, nós passamos por essas florestas para que a gente possa nos lapidar. E além do mais, ganhar novas experiências, novos amigos, construir os nossos caminhos, refazer os nossos caminhos, e abrir o nosso campo para novas experiências. É por essa afirmativa que Jesus Cristo nos diz, o reino dos céus está dentro de nós. É por essa realidade que Allan Kardec vai fazer esse esforço para nos movimentar no campo de fora, para depois, para a gente adormecer e encontrar o nosso campo de dentro. No silêncio.
na paciência, na tranquilidade dos sentidos, para que a gente possa desenvolver a nossa espiritualidade em nós. E esse é o nosso objetivo central. Nós precisamos ser espíritos mais perfeitos, mais sutis. Precisamos aflorar os nossos sentimentos. E a dor nos propele a isso. As experiências nos propelem a isso. Nos convida a essa realidade. É preciso buscar novos alimentos. É preciso buscar novos valores. É preciso buscar a nossa referência maior, Jesus Cristo. Por isso que ele nos coloca no texto, a nos afirmar das grandes personalidades que estiveram junto conosco, para nos dizer como nós devemos fazer. E é esse o objetivo central da doutrina espírita. Porque além de nos revelar novas leis, segundo a afirmativa de Jesus em João, no seu 14:15, no seu versículo, ela vem nos trazer um Jesus mais próximo de nós. E trazer Jesus mais próximos da gente é nos reforçar os seus valores para vencer os grandes desafios da vida. A ciência vem nos comprovar ao longo desse tempo que a mensagem de Jesus, ela nos serve em todos os estágios da nossa sociedade. Desde a iniciativa privada a dentro do nosso lar. Aquele que ama é mais feliz. Aquele que tem fé consegue suportar as dificuldades da vida. Aquele que se arrevolga com a esperança, consegue trilhar por um caminho menos difícil. Um caminho de dentro. Então vejamos a importância em que Allan Kardec nos traz na referência de Jesus, para que a gente possa ter esse olhar diferenciado em torno da nossa existência. Em torno desses caminhos que nós iremos passar. E haja vista que ele nos coloca a espiritualidade muito próxima de nós. E a espiritualidade está muito próxima. E para que a gente possa vencer esses desafios e essas florestas e esses caminhos, é óbvio, senhores, que a gente precisa movimentar em torno da nossa espiritualidade íntima. E só há esse desenvolvimento da nossa espiritualidade íntima compreendendo esses pontos bem claro. Por isso que Emmanuel vai nos dizer que o ponto da nossa instrução e do nosso esforço moral irá nos aproximar dos espíritos mais sutis. E essa é a proposta que nós desejamos. Mas vejamos que Emmanuel, dizendo para Chico, nos colocou um ponto claro que nós precisamos exercitar. Disciplina, disciplina, disciplina. Para que a gente possa entender que esses caminhos realmente são caminhos difíceis, mas são todos eles transponíveis. E quais seriam esses caminhos e essas experiências que Allan Kardec vem trazer para a gente? A vida na Terra. Jesus Cristo já nos afirmou isso. No mundo só tereis aflições. Mas os amigos espirituais vão dizer que nós precisamos construir e sermos mais felizes o quanto possível neste mundo em que nós estamos. E esse é o nosso grande desafio. Ser feliz o quanto podemos. E a felicidade não é a ausência de problemas. Pelo contrário. A felicidade, ela nos dá a consciência tranquila. E nós precisamos movimentar em torno dessa nossa consciência e aflorar a nossa consciência. E só haverá uma consciência feliz aquele que conseguiu entender e sentir quais os objetivos primórdios da nossa existência. E é este que é o ponto central que Allan Kardec vai colocar-se no texto, para que a gente possa avaliar e refazer a nossa vida já, como diz ele, é preciso que a gente pense, que a gente sinta, que a gente compreenda qual mundo nós desejamos no porvir. Se por uns instantes, em alguns momentos, inúmeras pessoas desencarnam em nosso planeta, e se Deus me chamasse para partir nesse exato momento à noite, como eu estaria do lado de lá? Vejamos que essas situações nós não pensamos. Nós não cultivamos. Nós não refletimos. E a doutrina espírita vem nos mostrar como é esse mundo de lá e essa interação com esse mundo de cá. É preciso então que a gente entenda essa realidade, que esse mundo ele é muito mais próximo do que a gente pensa. E é nessa interação que nós vamos entender e dar um verdadeiro sentido da nossa vida atual. Ou seja, eu sou um espírito imortal.
Mas qual o objetivo que eu estou aqui neste planeta? Evoluir. Mas além de evoluir nesse planeta, eu preciso reparar o meu passado. Mas reparar com quem? Com o quê? Em qual nação? Em qual país? Em qual planeta? É sobre esses pontos que Allan Kardec vai nos abrindo os nossos sentimentos internos para que a gente possa pensar, refletir, analisar, no nosso momento de vida atual, em qual caminho a nossa vida está indo? Em qual direção ela está tomando? Em quais espinhos eu estou me ferindo? Em qual labirinto eu me prendi? E mais importante ainda, como eu vou sair dele? Quais recursos eu vou sair dele? E quando? São reflexões que nós fazemos em torno da nossa vida. É o que irá nos propor uma autoanálise íntima. Porque nesses pontos, Allan Kardec vai desconstruir o céu e o inferno com uma lição inicial, a nos dizer que o céu e o inferno é o nosso mundo íntimo. Ora, se eu desejo ter um pouco mais de paz, eu preciso construir a paz em mim. Se eu desejo ter uma vida mais feliz, eu preciso entender a realidade do meu processo atual na minha existência. Se eu estou envolto de tristeza e aflições, eu preciso entender essas tristezas e essas aflições. Porque por mais que em torno de mim existem pessoas que possam me ajudar, mas o caminho vem de intimidade. Emmanuel vai nos dizer, Deus não consegue ajudar aquele que se desajuda. Então vejamos que a doutrina espírita, ela nos chama a uma responsabilidade íntima. De pararmos de transferir para o outro as nossas projeções sentimentais de infelicidade. Mas sim, de começarmos a ter esse sentido que Allan Kardec, porque no texto, como nós vamos ver, ele nos direciona ao caminheiro, ao indivíduo. Embora nós evoluímos juntos, mas segundo as afirmativas de Jesus, cada um segundo as suas obras. O que nós desejamos hoje nas obras com Cristo é reconstruir as nossas obras do passado e sermos mais felizes. Esse é o objetivo central. Pelo menos é isso que a doutrina espírita nos abre. E por essa razão que eles vão lançar uma autoanálise em torno dos problemas íntimos de cada um. Porque o problema não vai ser aquele que está ao meu lado, nem no país que eu moro, nem no bairro onde eu moro. Porque eles vão trabalhar primeiramente em torno da vida, nos dizer que nós escolhemos nos lugares propícios para que a gente pudesse cuidar das nossas enfermidades. Vejamos que isso está claro em O Livro dos Espíritos. Por isso que Allan Kardec faz a referência do ladrão. Então, em uma reencarnação é preciso ter esse olhar em todos os aspectos da nossa vida. Porque os vícios e as enfermidades são esses espinhos em que nós trazemos. As nossas aflições também. E nós precisamos superá-las. E só há superação quando nós começamos a encontrar um remédio e ver aonde está a doença. E ver o que originou a doença. Ora, se a doença for originada na minha vida atual, eu preciso ter uma análise clara e crítica. Agora, se eu não sou responsável por ela nesse momento atual, é o que Allan Kardec nos diz. É preciso somar as pré-existências da alma, as experiências transatas. E nessa soma nós somos uma soma do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro a todo instante nesse exato momento. Só há relação no mundo material. Desencarnarmos hoje não existe nem passado, nem presente, nem futuro. Nós entramos no mundo espiritual. Mas nessa relação do mundo físico, material, nos dá uma esperança de reconstrução. Porque nós temos a ideia de que amanhã vai ser melhor. É a sensação que nós trazemos. Nós passamos um ano no Brasil de muita dificuldade. Nós iremos passar ainda mais dificuldades reais, porque o nosso Brasil está em crise moral. Mas nós precisamos ter a oportunidade de reconstruir um novo ano, um novo dia, porque só depende da gente. E isso a doutrina espírita nos deixa claro.
Por isso que Allan Kardec nos traz um sentido em torno da nossa existência, para que a gente possa raciocinar sobre esse ponto. Há pessoas infelizes em todos os 4 pontos do mundo, com todos os recursos ou com a ausência deles. Há pessoas felizes com todos os recursos e também ausente deles. É só pesquisar. Então o problema vem de nossa intimidade. O problema vai ser qual sentido eu vou dar na minha vida. E a doutrina espírita nos liberta desse ponto quando nós sentimos. Ela nos faz algo importantíssimo e nós precisamos nos perguntar em qual ponto nós estamos. Se ainda nós estamos transferindo para o nosso Brasil, para os nossos governantes, para aqueles que estão mais próximos, para os meus familiares, para os meus filhos, a razão da minha felicidade. Então ainda não entendi. Agora, se eu consigo entender em torno de mim, que diante do meu passado eu estou reconstruindo esse meu futuro, é preciso ter esse olhar das pessoas que estão mais próximas de mim. E também o que eu vou fazer com todo esse conhecimento. E muito melhor que eu faça de um conhecimento muito melhor em torno dos meus sentimentos afetivos. E é sobre esse ponto que Allan Kardec vai trabalhar. Porque ele nos diz claramente, e ele vai trabalhar isso no texto, Obras Póstumas é fenomenal, senhores. Poucas pessoas conhecem esse livro. Mas a gente lê a intimidade de Allan Kardec, como ele tinha esse carinho de lidar com esses desafios que nos prende a enxergar. Como você vai superar uma família difícil? Quem é que não tem uma família difícil? Porque nós somos pessoas difíceis. Essa é a realidade. Como entender os problemas que trazemos de nascença, físicos e morais? Como entender a rebeldia de um filho? Ou o desequilíbrio de uma esposa? A morte perene de um jovem? A mãe que caminha sem o seu filho, que perdeu na infância? Esses pontos que Allan Kardec movimenta. Como entender a fadiga do trabalho, os desastres naturais? Enquanto eu procuro ser uma pessoa boa e não consigo encontrar respostas. Como encontrar a noção de justiça enquanto eu sou honesto e só vejo corrupção? Como encontrar a noção de justiça enquanto nasce um cadeirante e o outro com um sorriso na boca e com os olhos azuis? Como entender esses pontos? Então é isso que Allan Kardec movimenta. É isso que a doutrina espírita vai em cima. E além do mais, ela nos comprova essa realidade, porque nós acreditamos porque temos a certeza. A vida futura, a vida da espiritualidade é uma realidade. Nós não temos dúvida disso. Agora a grande questão é como nós iremos fazer e o que nós iremos fazer com essas informações. Aí é que está o grande X da questão. Porque essas informações precisam adentrar dentro de mim de forma que possa me aflorar esses sentimentos. Então eu preciso ter um olhar na sociedade que eu vivo. A minha sociedade brasileira, que está atrelada em corrupção. Mas qual parte da corrupção eu faço parte? Porque pela lei de causa e efeito, pela lógica da vida, uma nação ela faz a sua migração. E nós migramos para cá. Allan Kardec trabalha isso em Obras Póstumas antes de nos tratar sobre o caminho da vida. Fala que a sociedade francesa eram os feudais, que se reencontraram. Nós temos esses pontos. Se a nossa sociedade brasileira é violenta, qual parte da violência eu faço parte? Não haverá milagre. Cada um de nós somos uma célula de uma grande nação. E haja vista que se começa no pouco. Vejamos que Allan Kardec, trabalhando por esse ponto, ele vai nos movimentar. Em todas as partes do texto, ele vai nos falar da família. E ele nos fala uma projeção em torno do nosso íntimo, nos fazendo uma referência em torno do ladrão. Ora, ele faz uma equação matemática. Em uma reencarnação, o indivíduo nasce como ladrão e ele é homicida. Numa próxima reencarnação, ele deixa de ser homicida e é ladrão. Numa outra reencarnação, ele coloca isso no texto. Numa outra existência, ele tem a vontade de roubar e não rouba. Numa outra existência, ele sofre os impulsos, mas a sua consciência começa a neutralizar. E numa outra, ele já fez o trabalho. É o caminho que nós precisamos fazer. Vejamos muito bem que ele nos coloca como uma referência análoga de um ladrão. É preciso que a gente busque então os nossos vícios, seja eles quais forem.
E começamos a avaliar que nós estamos numa transição de sensações para sentimentos. Então será natural que diante de um país, de um planeta que ainda o mal está presente, nós iremos encontrar esses pontos muito claros. Mas é preciso que a gente seja a batata boa do saco. E deixe de ser a batata podre. Esse que é um dos grandes pontos. Que a gente comece a movimentar na realidade onde nós vivemos, começando pela nossa célula familiar. Começando pelo nosso núcleo do nosso bairro. Para que a gente possa então modificar todas essas circunstâncias em que nós vivemos. E é esse que é o nosso grande objetivo. Porque aí Allan Kardec vai nos dizer que dentro da frouxidão dos nossos laços de família, existirá a recrudescência do egoísmo e do orgulho na nossa sociedade. Então nós precisamos, em torno do objetivo, do caminho em que nós vivemos, ter esse olhar em torno da nossa família e de como nós enxergamos a vida. Nós precisamos fazer esse balancete ao longo dos nossos períodos. Nós precisamos pensar de que forma eu estou utilizando a doutrina espírita com esses recursos no lar aonde eu estou. Porque o lar será o nosso primeiro desafio. O lar será a nossa primeira floresta. E quem fomos nós? Allan Kardec nos coloca a referência do ladrão. E Emmanuel vai nos colocar algo muito importante quando Chico Xavier foi indagado por um jornalista. Como podemos definir um criminoso? Olha que pergunta profunda. Qualquer um de nós descoberto. E qual tipo de crime que ele está falando? Diversos. Então nós precisamos voltar para essa intimidade nossa. Nós precisamos ter esse carinho com a doutrina espírita. Com esse carinho dessa mensagem que nós recebemos. Porque haja vista, senhores, ela nos propõe a se libertar. Porque esse é o nosso ensejo. Enquanto eu não me modificar, eu continuarei preso ao meu labirinto. Enquanto eu não modificar os meus hábitos, eu terei em torno de mim uma série de provas e aflições. E por essa referência de que Jesus nos diz que nós precisamos seguir. Então nós precisamos aderir a essa certeza dessa vida futura, desses caminhos em que nós passamos, de nossas provas, dessas florestas, dessas estradas, de uma forma natural. De compreender os pontos em que nós estamos em uma sociedade, na nossa família, com esses diversos vícios que nós encontramos. Porque quem somos nós na realidade? Nós não paramos para pensar. Nós somos, na realidade, não é aquela figura da rotina. Quando nós saímos de casa, vamos para a padaria, pegamos nosso ônibus e o nosso carro, e nós chegamos no serviço sem nenhum problema. Somos nós, na realidade, quando nós estamos parando no trânsito e fechamos alguém. Somos nós. Nós demonstramos quem realmente nós somos quando os nossos filhos colocam a garrafa de água vazia dentro da geladeira e nós brigamos e nos excedemos. Nós somos verdadeiramente aquelas pessoas quando alguém altera a nossa voz e nós mostramos quem nós realmente somos. Aí somos nós. Somos nós, na realidade, quando os nossos filhos colocam a toalha molhada sobre a cama, e aquilo desperta em nós a nossa cólera. Aí somos nós. Vejamos que nós não nos conhecemos. Somos nós quando nós estamos impacientes de receber telefonemas, enquanto Jesus escuta a prece de milhares e milhões de pessoas ao longo do mundo. E nós rogamos também. Mas nós não conseguimos escutar aquelas pessoas que estão mais próximas de nós. Aí somos nós, em realidade. Vejamos que a própria vida nos reflete esse ponto. A rotina nos leva a gente seguir o comboio, mas em pequenos espaços e momentos em que nós vivemos, nós demonstramos quem nós realmente somos. É nesse ponto
Que Allan Kardec nos auxilia e que nós precisamos nos conhecer. E Emmanuel nos diz que nós precisamos acalmar o nosso coração. Para que a gente possa entender quem realmente nós somos. Para que a gente possa vasculhar dentro do nosso íntimo aquilo que nós precisamos modificar para termos uma vida melhor. Porque é essa vida que nós desejamos. É esta vida que nos foi dada. É para isso que nós renascemos. Esse é o nosso objetivo central. Dentro da grandiosa obra da criação, fazendo a parte que nos toca, desde o verme que serve para a natureza, até a nós que servimos no contexto geral. Então este é um ponto central que nós precisamos pensar. O que eu tenho feito com essas informações que eu recebi? E um ponto claro que Allan Kardec vai nos trabalhar. A vida não muda se eu não mudar. Quais são os resultados daquilo que eu estou recebendo? Como eu estou analisando os labirintos que eu entrei? Como eu estou conseguindo sair das florestas? Como eu estou lidando com as minhas feridas? Como que eu estou lidando com a noite das aflições que batem em mim? Se nós não estamos analisando esse ponto, como coloca-nos Allan Kardec, nós precisamos correr para dentro, o quanto antes, para que a gente não seja mais um, porque aquilo que nós recebemos é grandioso. E além do mais, qual mundo me aguarda? O que eu irei colher? Quem poderá me receber? E como eu estarei? Porque foi essa missão que Allan Kardec nos trouxe. Em trazer a doutrina espírita para nos dar um sentido nos caminhos existenciais em que nós passamos. Qual seriam esses caminhos, senhores? A não ser atender às diversas leis que regem o universo. E atender essas leis é viver em plenitude. É um esforço. É trabalhar no terreno árido dos corações dos outros. É semear o amor diante da mensagem que nós recebemos. Por que não começar? Embora neste mundo corrido. Qual caminho estou escolhendo? E frear. Colocar no nosso balancete aquilo que é transitório, como nos colocou a mensagem inicial, e aquilo que é permanente. Aquilo que irá me trazer paz. Se for aquilo que irá me trazer paz, embora o mundo não entenda, que eu negue o mundo e sigo a paz. Se os meus familiares não me entendem pelas escolhas que eu fiz de acordo com a verdade que eu professo e que eu entendo, que eu siga a verdade que eu professo e compreendo os meus familiares. Se a sociedade me compele a uma atitude que não está em conexão com a espiritualidade que eu sinto e daquela que eu sei, que eu negue a sociedade e escolho estar com a espiritualidade que eu sei. Por isso que é muito melhor nas afirmativas de Bezerra. Ser perseguido e não perseguir. Perdoar do que odiar. Amar como instância primeira. Caridade como instância certeira. Porque somente assim nós iremos encontrar aquilo que nós buscamos lá fora. Nas coisas, no corpo, nas sensações. E é interessante que todas as vezes que eu consigo tudo isso, eu me encontro cada vez em aflições. É por essa razão que o esforço de Allan Kardec
era sensibilizar o nosso coração para que a gente encontrasse na nossa vida um objetivo claro de esperança. Nós nascemos para sermos felizes, embora o nosso passado. Esse é o objetivo claro. A nossa existência atual, segundo a visão de Allan Kardec no caminho da vida, não é penitência, nem pessimismo, mas sim altruísmo. E é por essa razão que Jesus Cristo veio ao mundo, para nos mostrar como nós devemos suportar a cruz. Porque na escuridão da tempestade, nasce um novo dia. Como diz Emmanuel, cada dia, nova luz, nova oportunidade. Nos esforcemos, senhores, para dar sentido à nossa existência. No trabalho e no serviço. Para com o outro e para com a gente. Porque somente nesse labor, nós conseguiríamos então entender, em nossa intimidade, o que espera a lei divina em nós. O que ela nos pede, o que ela nos solicita. E assim, como caminheiro, quando chegou lá no final do monte e conseguiu olhar todas as suas etapas, ele vai perceber que essas etapas que se apresentaram para ele tão dificultosas, agora são tão pequenas, porque ele já está na luz. Nós somos os caminheiros. Estamos nos labirintos da vida e nas florestas das dificuldades. Mas a luz nos aguarda. E a bússola é Jesus. Muita paz, senhores.